A educação ambiental é um processo que envolve várias disciplinas e conscientiza o ser humano sobre sua relação com o meio ambiente e a sustentabilidade. A pesquisadora Jandira Talamone explica o que é educação ambiental e ecologia. Ela também fala sobre a linologia, o estudo das águas doces e do trabalho de recuperação das margens do Rio Batalha. O Ciência Sem Limites começa agora. O Ciência Sem Limites está no ar. Como puderam ver na abertura, o assunto de hoje é educação ambiental e também vamos falar sobre ecologia em ambientes aquáticos continentais. Para falar sobre esse assunto, ao nosso lado está a professora Jandira Talamone, que pertence ao Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, muito obrigado pela sua presença aqui no Ciência Sem Limites. Eu que agradeço, João, essa oportunidade. Estou muito feliz de estar aqui. O assunto é intrigante, interessante e atual. Antes da gente começar a conversar sobre ele, nós queremos saber um pouco sobre a sua trajetória acadêmica. Sim. Eu sou graduada em Ciências Biológicas, fiz licenciatura na USP em Ribeirão Preto. E depois fiz o meu mestrado e o doutorado em Ecologia e Recursos Naturais na Universidade Federal de São Carlos, atuando a minha linha de pesquisa em liminologia, que é a ecologia de ambientes aquáticos continentais. Eu fiz também, antes de cursar a graduação, naquela época nós tínhamos o curso normal, que era preparatório para professores primários. Magistério, né? O famoso magistério. Exatamente. E o que me mostrou essa vontade de ensinar. Então eu me sinto muito bem como professora, gosto muito do que eu faço. E hoje, atualmente, a senhora ministra aula só na graduação aqui no campus? Ou... Eu ministro disciplina também no curso de pós-graduação em Educação para a Ciência, da Faculdade de Ciências, e ministro aulas no Departamento de Ciências Biológicas. As disciplinas são Ecologia de Ecossistemas, Ecologia de Populações, Saneamento Ambiental, Educação Ambiental. Mas cheguei aqui ministrando aulas no curso de arquitetura, né? Eu ministrava aula de ecologia aplicada e botânica aplicada à arquitetura. Depois, o currículo do curso de arquitetura sofreu algumas modificações e essas disciplinas foram substituídas por paisagismo, e foi aí que eu comecei a atuar junto ao Departamento de Ciências Conforme Biológicas. a senhora falou que sofreu modificações, né? Ao longo desses tantos anos de pesquisa e atuação nessa área, o que a senhora pode dizer em termos de evolução, em termos de ecologia, educação ambiental, na atualidade? O que a gente nota é que professores evoluíram, mas mesmo assim ainda tem uma certa dificuldade em passar essa educação ambiental ou essa ecologia em termos de águas doce ou seja, de ecologia de ambientes aquáticos, né? O que a senhora pode dar um panorama sobre esse assunto? Eu acho que a ciência evolui, né, constantemente e nós temos acesso a publicações recentes que vão ampliando a nossa visão. Mas eu sinto que muitas vezes nos cursos de licenciatura, a maioria de nós está preocupado em trabalhar os conteúdos da biologia e nem sempre estamos preparados para preparar os futuros professores, alunos da licenciatura, para desenvolverem esses temas depois, quando eles se tornam profissionais, professores. Então, muitas vezes, nesse processo de formação inicial, ficam algumas falhas, algumas lacunas, né, que, na minha opinião, precisariam ser preenchidas. Por que, professora, a senhora acredita nisso? Nós temos uma grade curricular rica, né, aqui no curso de Ciências Biológicas, especificamente, e agora, depois do Fórum das Ciências Biológicas, todos os cursos de Ciências Biológicas da Unesp têm essa mesma conformação em termos de disciplinas obrigatórias a serem oferecidas. Então, é um conteúdo muito rico. Mas eu acho, a minha opinião é que falta
uma conversa entre os professores do Departamento de Educação com os professores da Biologia, no sentido de articular melhor como é que a gente vai ensinar para o nosso aluno trabalhar esse conteúdo na escola, quando ele se tornar professor. A senhora acredita que necessitaria de uma reformulação no currículo ou na grade ali, ou uma adequação para... Não, eu acho que essa reformulação já aconteceu e eu acho que o curso de Ciências Biológicas está perfeito. Eu gostaria de ser aluna de novo para poder cursar algumas disciplinas que eu não tive no meu curso, né, quando eu fiz a graduação. E o que a gente nota são muitos alunos oriundos aqui, né, da Faculdade de Ciências com grande projeção, né, seja na pós-graduação, seja no mercado de trabalho, né? Felizmente a gente tem esse retorno que deixa a gente muito satisfeito de ver que o nosso trabalho, né, tem bons frutos. E mesmo na pós-graduação, na educação para ciências, sempre está evoluindo. Sim, com bons conceitos da CAPES. Sim, né? Com certeza. Nós temos um conceito 6 da CAPES e eu vejo assim que a pós-graduação, esse programa de pós-graduação começou como um curso de especialização. E eu estou ali junto desde essa época, então há cerca de 15 anos talvez, né? E alunos que foram orientados meus na época do curso de especialização, alguns deles seguiram a carreira acadêmica, fizeram mestrado e doutorado aqui mesmo, hoje são professores, né, em universidades, e isso é uma satisfação muito grande. A gente fica orgulhoso. É o fruto colhido, né? A gente fica orgulhoso de ver que eles estão trilhando um caminho... Muito bem. A senhora tem trabalho de extensão também no Rio Batalha, que nós vamos conversar. Sim. Além de entrar basicamente sobre a educação ambiental no próximo bloco. Nós estamos chegando no final deste bloco. Para você contactar a pesquisadora que hoje nós estamos conversando, o e-mail dela aparece aí na sua tela. É talamone@fc.unesp.br. Se quiser conhecer um pouco mais, www.fc.unesp.br. Clique em Departamentos, Departamento de Ciências Biológicas. Para contactar o nosso programa, o e-mail também está aí, ciência sem limites, tudo junto, @tvu.unesp.br. E se quiser assistir aos programas, www.tv.unesp.br. O Ciência Sem Limites vai para um breve intervalo e retorna já já. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, ao nosso lado, a professora Jandira Talamone, a mais conhecida como Janda, aqui no campus de Bauru da Unesp. Nós estamos conversando sobre as pesquisas, projetos de extensão, graduação, pós-graduação. O assunto, vocês já notaram, educação ambiental e também sobre ecologia de ambientes aquáticos continentais. Professora, educação ambiental, os pesquisadores, como que a senhora vê os pesquisadores, ou eles têm visto esse processo nas escolas? Eles estão multiplicando, ou eles estão atuando de uma maneira, segundo o seu ponto de vista, positivamente sobre a educação ambiental? Nas escolas, na educação básica, nós vemos muitas ações, muitas atividades voltadas para a educação ambiental. O que as nossas pesquisas têm nos mostrado é que são, sobretudo, professores de ciências, geografia e história que acabam se envolvendo nesse processo educativo ambiental. E isso é uma coisa que nos incomoda, porque sendo a educação ambiental interdisciplinar... Só para dizer, para quem está nos vendo, quer dizer, não são professores de biologia, são professores polivalentes na área de história e geografia que acabam incorporando esse assunto. Isso, os professores de biologia, os professores de ciências, geografia e história, é que acabam assumindo, e isso, de certa forma, se justifica pela proximidade da área com o campo, né, da educação ambiental. No entanto, por ser a educação ambiental um processo interdisciplinar, ela deveria ser abraçada por todos os professores de outras áreas também, professores de português, de matemática, de inglês,
porque na verdade ela perpassa por todas as disciplinas. O problema ambiental não é necessariamente um problema que só pode ser entendido, compreendido ou solucionado por um biólogo, não é? Mas ele, sendo um problema ambiental e considerando que o homem está presente no ambiente, esse problema é socioambiental. E se é socioambiental, é um problema de qualquer área, é um problema nosso, de todos nós. Então, o que nós percebemos é que os professores têm bastante dificuldade para desenvolver ações de educação ambiental que não sejam fragilizadas, que não sejam pontuais, fragmentadas. E isso é porque, na grande maioria, o que a gente observa é que eles não tiveram na sua formação inicial a teorização necessária para que eles pudessem articular essa teoria à sua prática quando eles começam a desempenhar as suas funções profissionais na escola. Até porque educação ambiental não é disciplina, né? É complemento? Não, não é uma disciplina, né? Na verdade, ela precisa passar por todas as disciplinas. Se você considerar como problema ambiental, por exemplo, a degradação de um rio, não é só o biólogo que tem a formação necessária para que as pessoas compreendam, né? É multidisciplinar. Sim, é multidisciplinar, né? E essas diferentes disciplinas precisam conversar entre si, porque aquilo que o profissional da área da geografia detém como conhecimento, como conteúdo, eu como bióloga não detenho, e vice-versa. Então, se as duas áreas conversam, o problema pode ser visualizado de uma maneira muito mais ampla, em toda a sua complexidade. E com resultados extremamente positivos. Com certeza os resultados, você tem uma ampliação, né, da visão sobre o problema. Então não é só a visão do biólogo, não é só a visão do geógrafo nesse caso. Do agrônomo, do geógrafo. Exatamente, então, mas uma visão ampliada que pode nos dar a ideia da complexidade desse fenômeno. No seu ponto de vista, como é que solucionaria essa questão, professor? Então, embora a gente não queira que a educação ambiental seja uma disciplina, por todos esses motivos que eu acabei de dizer, o fato dela não ser uma disciplina, muitas vezes faz com que ela fique esquecida nos cursos de formação inicial. E aí a gente quer exigir que o professor lá na escola faça alguma coisa sem ele ter tido base. Exatamente. Ele não tem a base teórica, e aí no desespero de ter que cumprir, porque é lei, né? A educação ambiental tem que estar presente nas escolas e nos ambientes não formais de educação também, ele tem que cumprir, e aí ele recebe de cima para baixo, você tem que desenvolver um trabalho, por exemplo, voltado para a educação ambiental, que é o que mais a gente percebe nas escolas, de reciclagem, de coleta seletiva, e ele se vê obrigado a copiar ações que já foram desenvolvidas nesse sentido. E que muitas vezes não tiveram resultados tão também, positivos. Né? E sem a fundamentação teórica para que ele dê a essa questão, não estou dizendo que não tenha que ser feita, não é? Mas que ele dê a essa questão uma visão crítica e que ele realmente seja capaz de discutir com os alunos, com seus colegas professores, quais são as verdadeiras causas do problema, a raiz do problema está onde? Então, muitas vezes, eles ficam batendo nessa tecla da reciclagem, do reuso, e não se detém na necessidade de pensar na redução do consumo e de onde vem esse hábito de consumo que nós temos. Podemos definir até com uma consciência maior, né? Além de tópicos fragmentados. Vamos dizer assim, uma sensibilização dentro de um processo, não é? Então não é uma ação pontual, é um processo educativo, e como processo... E demanda tempo isso. Demanda tempo, então nós não podemos esperar que as respostas sejam imediatas, não é? Mas é nesse processo que essas ações sejam pensadas, sejam olhadas, né, de uma forma crítica, para sensibilizar essas crianças, para sensibilizar os professores, para que eles assumam,
né, uma postura diferente diante das questões ambientais. E esse ambientais. é o tema principal que a senhora vive trabalhando, seja com os alunos de pós ou graduação aqui no campus. Isso, trabalho. E que vai surtir o efeito positivamente. É o que a gente espera, lá na frente. Professora, a senhora também tem estudos liminológicos. Isso, o que é liminologia? A senhora vai responder isso, mas não agora. Tá. Nós estamos chegando ao final deste segundo bloco. No bloco seguinte, a professora vai conversar sobre os estudos aquáticos ambientais continentais, bem como o trabalho de extensão que ela desenvolve aqui no Rio Batalha, na cidade de Bauru. Para contactar a pesquisadora, o e-mail dela aparece aí na sua tela, talamone@fc.unesp.br. Ciência Sem Limites vai novamente para um breve intervalo e retorna na sequência. É um instante só. O Ciência Sem Limites está de volta. No programa desta semana, ao nosso lado, a pesquisadora, professora Jandira Talamone, a Janda, aqui do Departamento de Ciências Biológicas da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp. Professora, eu havia perguntado no final do outro bloco, limnologia, o que é isso? A limnologia trata de estudos em ambientes aquáticos continentais, em água doce, né? Então, nós trabalhamos em represas, rios, em lagos, né? E o nosso objetivo é verificar a qualidade da água, o estado de saúde desses ambientes aquáticos, e para isso a gente faz uma série de análises físicas, químicas e biológicas, né? Conhecendo a biodiversidade e tentando entender a maneira como aquele sistema se mantém em equilíbrio, né, do ponto de vista de equilíbrio ecológico. Resumidamente, aqui na região de Bauru, tem algum alerta ou estamos sobrevivendo? Eu conduzo pesquisas nessa área no Rio Batalha desde 1996. Esse é um trabalho de extensão da senhora? Então, é um trabalho de pesquisa. A extensão não dá para desvincular da pesquisa, É né? muito complicado. É pesquisa, é ensino, porque eu sempre envolvi meus alunos de graduação, e é extensão porque o retorno, né, o resultado dessas pesquisas oferecem um retorno para a sociedade no sentido de subsidiar ações que possam reverter alguns processos de degradação. Nós vamos querer conhecer um pouco mais sobre esse assunto, mas antes me surgiu aqui uma pergunta. Tem diferença entre educação ambiental e ecologia? Eu tenho certeza que muita gente deve estar se perguntando isso. Tem sim. Embora a educação ambiental tenha surgido de movimentos ambientalistas, e os ambientalistas eram muito ligados à ecologia, e ficou essa impressão de que quem faz ecologia faz educação ambiental e vice-versa, e isso não é verdade. Eu tenho a felicidade de poder trabalhar nas duas áreas e de conseguir enxergar que são coisas diferentes. Só para dar exemplo? Então, por exemplo, quando eu faço uma pesquisa em um rio, em um lago, e eu chego à conclusão que essas águas estão poluídas, eu estou fazendo ecologia, eu não estou fazendo educação ambiental, ok? Tá. Se a partir dos resultados, né, desse estudo feito na área de ecologia, eu puder subsidiar algumas ações educativas ambientais e ampliar a visão das pessoas com relação àquela questão ambiental que foi deflagrada ou que foi constatada por meio da pesquisa, aí sim eu inicio um outro processo, e é um processo educativo ambiental. Então, vamos dizer que os resultados são esses. Existe esse alerta, nós precisamos tomar algumas atitudes, mas aí eu parto para a educação ambiental no sentido de saber quais são as reais causas, né, que levaram esse sistema aquático a estar
na condição em que eles se encontram, uma Perfeito. condição de alerta, etc. E o que a gente pode fazer para reverter isso, não pensando apenas no aspecto técnico de vamos reflorestar as margens, etc., mas pensando também em como a sociedade atua em prol dessa degradação e como ela sofre as consequências dessa degradação, e aí sim, o que se pode fazer, né, do ponto de vista social para que isso mude. Nós notamos que as crianças, a juventude, elas estão tendo muito mais sensibilidade no trato desses assuntos, não, professor? Eu acredito que sim, porque os trabalhos, as atividades de educação ambiental vêm sendo desenvolvidas, embora de maneira ainda frágil nas escolas, mas as crianças já crescem pensando em problemas que nós não pensávamos, talvez porque esses problemas não fossem tão evidentes como são hoje, não é? Mas eu sinto sim que elas têm um posicionamento diferente, ainda bem. Professor, aí sobre o trabalho de extensão, sobre a limnologia, águas do Rio Batalha, lagoa de captação de águas do Etadai, a senhora é fundadora de uma ONG também que, né, e ganhou projeção ao longo desses anos. Conta pra gente. Então, quando eu realizei em parceria com o Centro de Recursos Hídricos e Ecologia Aplicada da USP de São Carlos, e em parceria com o DAE também, uma pesquisa no Rio Batalha, desde a nascente até o município de Avaí, nós tivemos oportunidade de ver que o Batalha, que era o manancial, na época responsável pelo abastecimento de 48% da população de Bauru, estava passando por um momento difícil, né? As áreas nativas tinham sido desmatadas, a cana-de-açúcar era plantada até a margem do rio, nós tínhamos questões graves de erosão, comprometimento da qualidade da água. E no final desse estudo, dessa pesquisa, nós oferecemos algumas recomendações, né, no sentido de recuperar a qualidade de água do rio. Era um trabalho de ecologia. Quer dizer, a senhora indicou para os órgãos públicos. Isso, né? Então precisamos revegetar as margens, nós precisamos de trabalhos de educação ambiental, nós precisamos de um monitoramento intensivo, constante das águas desse manancial, etc. E nessa época nós fundamos o Fórum Pro Batalha. Que existe até hoje. Que existe até hoje, e essa ONG foi responsável por um trabalho muito importante de recuperação das margens do Batalha. Parabéns. Lá na região da Nascente. E hoje, como é que se encontra as condições do Batalha? Então, estão aceitáveis? Elas melhoraram se a gente considerar essa revegetação das margens. A usina parou de plantar até a margem. Tem, né? Mata ciliar, né? Foi recomposta. Então, eu acho que houve uma melhoria, sim. Só que nós não podemos desconsiderar o fato de que os plantios continuam ocorrendo e, com eles, o uso de agrotóxicos, o uso de fertilizantes, e que isso, de alguma forma, em alguns trechos do percurso do rio, ainda desprotegidos, ou em alguns trechos dos tributários do Rio Batalha, que se encontram desprotegidos, a entrada desse material ainda acontece, e é claro que, em termos de qualidade de água, o Batalha, embora ainda seja um rio classe 2, que pode ser, cujas águas podem ser distribuídas após tratamento convencional, nós temos outros problemas que vão surgindo com o passar do tempo e que vão comprometendo, sim. Nós vamos convidá-la para ainda fazer um outro Ciência Sem Limites no campo, junto com os seus alunos. Infelizmente, professor, nosso tempo chegou ao final. Eu agradeço imensamente a sua participação, João, de contar e levar à população esse trabalho tão importante que a senhora realiza com os alunos de graduação e também na pós-graduação. Parabéns, viu, professor? Muito obrigada. Eu vou dizer que quem lucra mais com tudo isso sou eu mesma. Muito obrigado pela sua presença. Muito. A professora Janda, se você quiser contactá-la, o e-mail dela aparece aí na sua tela, talamone@fc.unesp.br ou www.fc.unesp.br. Você entra em contato com a pesquisadora e obtém mais informações. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Na próxima semana, uma nova pesquisa, um novo pesquisador. Eu espero por você.